Buscando a direção do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Neste devocional, iremos entender a motivação de estarmos sempre fiéis a Deus, e isso nos impulsionará a buscarmos sempre a direção do Senhor Jesus para nossas vidas, assim como fez a igreja primitiva. Mas antes de lermos os versículos bíblicos, se você ainda não se inscreveu, está convidado a estar conosco. Também curta, comente, compartilhe. Isso será uma bênção para a palavra de Deus ser encaminhada a mais pessoas e para o canal também. E não esqueça que todo estudo está escrito na descrição do vídeo. Eles então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que ele lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Lucas deixa claro o local exato da ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. Então, conhecendo mais sobre esse monte, podemos dizer que era um lugar que o Senhor costumava ir. E esse mesmo monte foi onde o Senhor suou gotas de sangue, chamado hematidose, em agonia. Já pensou nesse detalhe? Que o mesmo monte onde Jesus derramou tal agonia foi também usado para a sua ascensão, um local peculiar do Senhor juntamente com seus discípulos. Esse Monte das Oliveiras era uma distância de uma caminhada de um sábado santo para os judeus, que era de 800 a 1 quilômetro de Jerusalém. Mas chegando ao local, já todos reunidos, inclusive as mulheres que eram as esposas dos discípulos, Maria, mãe de Jesus, mereceu menção especial por Lucas aqui. Havia uma quantidade boa de pessoas ao local, 120 ao todo. E Pedro, já sabendo ser o líder, inicia a obra do Senhor primeiro com aqueles que já estavam com Jesus, uma espécie de reunião de liderança e culto entre eles. E Pedro, para enfatizar a reunião e a morte do traidor Judas Iscariotes, ser por suicídio, caindo de um penhasco e esmagou-se todo. Mateus diz que enforcou-se, o que nos dá a entender que a corda deve ter se rompido ou cortado, e o corpo caiu sobre as pedras no vale de Inom, e abriu-se ao meio. E logo após essa menção, ele cita o Salmo 69, versículo 25, que diz: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E depois ele cita o Salmo 109, versículo 8, que diz: Que outro ocupe o seu lugar. Pedro, como excelente líder, buscando enfatizar e respaldar o motivo da reunião para a escolha de um novo apóstolo, visto que era necessário ser em 12, assim como as 12 tribos de Israel. E mais à frente entendemos que Apocalipse fala dos 24 anciões, e eles logo fazem sorteio e Matias é sorteado. E precisamos entender que ao lançar sorte depois da oração é uma ação, e depois eles se submeteram à decisão do Senhor, que segundo a arqueológica era comum o uso de pedras e palitos para designar escolhas. Genebra enfatiza seu Urim e o Tumim. A presença de Judas significa que
o Senhor Jesus permitiu que o inimigo dele ficasse no ministério por um pouco tempo, pois o Senhor não tem medo. Isso também nos encoraja que mesmo o inimigo estiver próximo e até no ministério, não devemos nos preocupar, pois Deus, o maior, está no comando. Quais verdades podemos ver nesses textos de nossa vida? A primeira é que a obediência ao Senhor é importante, porque Jesus sabe o que é melhor para cada um. Se Ele ordenou voltar a Jerusalém, volte. Se mandou não sair de lá, então fica lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 diz: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E a segunda verdade, podemos ver que Lucas menciona o momento da oração. Na verdade, a oração para ele era algo muito importante. A igreja primitiva costumava orar. Assim, amados irmãos e irmãs, nos 10 dias entre a ascensão de Jesus e o Pentecoste, a igreja primitiva se manteve em oração esperando a direção do Senhor. Se mantiveram fiéis e essa fidelidade foi atendida. Isso nos impulsiona em que a partir de hoje possamos ser obedientes, estar em oração e buscar sempre a direção do Senhor Jesus para nossas vidas, assim como fez Pedro junto com a igreja primitiva. E eles foram tremendamente abençoados por isso, principalmente na vinda do Espírito Santo em suas vidas. E não se preocupe com aqueles que fazem o mal, pois assim como foi rápido o castigo eterno de Judas pelo mal que fizeram ao Senhor, aqueles que fizerem mal a nós, sua igreja, terá que responder no dia do julgamento por esse mal. E tenhamos nossas vidas em apelo solene a Deus constantemente, por sua interferência direta em nossas vidas, principalmente em assuntos que não somos capazes de decidir, como foi Pedro na decisão do novo apóstolo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por eu entrar na presença do Pai em Teu nome e agradecer ao Senhor por essa leitura da Tua palavra e esse pequeno devocional. Eu sei que tem tanta coisa para a gente expressar através desses versículos. Pegamos, ó Deus, algumas ali, verdades, algumas palavras, alguns ensinamentos e colocamos aqui para os amados irmãos e irmãs ter esse devocional mais ricos em sua vida. É o nosso estilo de fazer devocional, Pai. É ler a Tua palavra, explicar ela para os irmãos e esperar que o Espírito Santo atue na vida deles e mostre a verdade e os preencha como deve ser preenchido através de um verdadeiro devocional. Não estamos criticando aqueles que só falam em vitória, só falam em prosperidade ou em bênçãos. Cada um tem seu estilo. O nosso estilo é esse, ler Tua palavra e enfatizar ela e deixar que o Espírito Santo, esse sim, que faz a vontade dele na vida de cada um. Deus, obrigado pela vida dos amados irmãos e oramos agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.